Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra Aziz, eu sou terapeuta e herborista e hoje é com muita alegria que eu vou estar apresentando para vocês a palestra sobre florais e plantas medicinais na saúde física e emocional. E vocês conhecerem um pouquinho também do nosso projeto Viver Entre Folhas, tá? E essa palestra ela vai ficar gravada para ficar disponível para você assistir no melhor horário possível aí da sua rotina. Então vamos lá? Eu vou partilhar aqui a tela com vocês para a gente dar início aqui na apresentação e vocês poderem acompanhar aqui comigo, tá? Bom, pessoal, então o tema da palestra é este aqui, né? Florais, plantas medicinais na saúde física e emocional. E eu vou fazer uma breve introdução do que é fitoterapia, do que são os florais, e depois eu vou fazer uma correlação de plantas que se utiliza na fitoterapia e das flores dessas mesmas plantas que a gente pode utilizar também na terapia floral, tá? Então, nosso primeiro slide é praticamente a definição. O que é fitoterapia? Fiton significa vegetal, terapia significa tratamento. Então, a fitoterapia é uma ciência que utiliza as plantas medicinais no tratamento das doenças. E de que forma que essas plantas agem? Né? Olha que interessante, as plantas elas aumentam a energia vital do organismo. Então, quando você colhe uma planta lá da sua horta, do seu quintal, e você prepara um chá, né, alguma outra forma de preparação com elas, você está aumentando, elevando a sua energia do corpo. Isso dá mais disposição, isso é sinônimo também de saúde, tá? Outra grande vantagem é que as plantas elas nutrem as células por conter minerais e muitas vitaminas. É o caso da carqueja, da babosa, eu poderia citar várias plantas aqui, nas quais a gente encontra ferro, vitamina B12, vitamina C, e cada um com um funcionamento aí para o corpo. E o principal, pessoal, uma outra grande vantagem das plantas é que elas possuem princípios ativos que cada um vai agir de uma forma diferente no corpo também. Uns vão agir como depurativo, outros vão agir como analgésico, como expectorante, é o caso do mentol, que ajuda, né, numa melhor respiração, ajuda a descongestionar quando tem muito muco aí nas vias respiratórias. Outros princípios ativos vão agir também como digestivo. Ou seja, isso tudo quando a gente faz um curso de plantas medicinais, a gente estuda bem detalhado essa parte dos princípios ativos, tá? E é muito gostoso conhecer isso. Bom, e como utilizar as plantas? Vocês vão ver que existem diferentes formas. Tem chás, que aí a gente pode fazer por infusão, decocção, maceração, sumo, suco. Tem cápsulas. Hoje em dia é comum a gente encontrar em lojas de produtos naturais as cápsulas também de plantas, né? Espinheira santa, alcachofra. E essas cápsulas geralmente são consideradas medicamento fitoterápico e aí já são preparados em laboratórios, tudo certo, tá? Mas de forma tradicional é comum a gente fazer os chás, fazer as tinturas, fazer os xaropes, os banhos de escalda-pés, pomadas, compressa e cataplasma, ou seja, pessoal, tem várias formas de utilizar as plantas medicinais aí. Como é uma palestra, eu não vou ficar muito tempo neste tema para a gente desenvolver outras partes, né? Mas a gente também tem várias possibilidades aí de fazer quando a gente está preparando uma planta. Bom, vamos lá com florais agora. Florais, já a gente pode definir floral como essências vibracionais retiradas das flores e que estão considerados um complemento alimentar. Olha que interessante. Floral não é considerado um medicamento pela vigilância sanitária. Não, ele não tem essa legislação ainda. Ele é considerado um tipo de bebida saudável que pode ser tomada em poucas gotinhas. Eu até coloquei aqui uma imagem, né, um copo com um frasco de floral, que você pode usar ou na água ou direto na boca também, como preferir.
e que vai atuar no bem-estar físico, emocional, mental e energético de todos os seres vivos. É isso mesmo. Então, os seres humanos, os animais principalmente os domésticos, podem utilizar os florais e até mesmo a planta. Uma planta pode também receber um floral como? Às vezes a planta está desvitalizada, está sem energia. Quando eu borrifo, né, faço aquela borrifação numa planta que tem floral, ela também passa a mudar, eleva a vibração dela, tá? Então é muito bom estudar a terapia floral também. Quem foi o idealizador foi o Dr. Bach. Ele nasceu em 1886 na Inglaterra. E o Dr. Bach, ele, antes de descobrir os florais, ele era médico, médico convencional, a gente chama de médico alopata. Ele trabalhou com homeopatia até ele desenvolver o seu próprio método de cura, né, de tratamento, que são os florais. E ele descobriu 38 essências de flores, cada uma para um estado mental e emocional que aflige a humanidade. Olha que bacana, pessoal. Então tem assim, ele agrupou essas essências, né? Florais para o medo, florais para a preocupação. Então é bem bacana também. Mas olha que interessante, a fama dos florais de Bach percorreu o mundo e deu origem a outros sistemas florais. Então a gente tem pelo mundo florais da Califórnia, florais australianos e aqui no Brasil, o Brasil também cada praticamente região desenvolveu um sistema de extrair essências das flores da região. A gente tem florais de Minas, temos os florais da Amazônia, são flores praticamente extraídas de flores da floresta amazônica, e os florais primavera, que é justamente também aqui da cidade de Viçosa, tá? E nós vamos conversar um pouquinho também sobre eles no curso de florais. O objetivo de todos os sistemas florais é o mesmo, que é acessar o desequilíbrio no nível vibracional a partir de essências extraídas das flores. As diferenças podem ser nas plantas utilizadas de cada país, região ou até mesmo estação, tá? Então, como que os florais agem? Eu disse que as plantas agem elevando a energia, nutrindo o corpo, alguns princípios ativos atuando. E os florais? Gente, os florais, eles agem de uma forma mais sutil. Eles acionam, olha que beleza isso, eles acionam as virtudes que estão latentes no inconsciente. O que seria isso? A gente sabe, deixa eu dar alguns exemplos aqui. A gente sabe que existe o medo, né? Nós, se a gente for assim, quando a gente faz um atendimento e a gente vai perguntar para a pessoa quais são os seus medos, existem vários tipos de medo, desde o medo mais concreto, assim, eu tenho medo de um bicho, cachorro, barata, né? Até medos mais profundos, medo de fracassar, medo de falar em público. E não tem nada de ruim ter uma certa dose de medo. O problema é quando o medo ele sai do equilíbrio e ele passa a prejudicar a pessoa, trava a pessoa, né? Então, o que o floral faz? O floral não vai retirar o medo de ninguém e falar, nunca mais você vai sentir medo. Não é bem assim que ele age. Ele simplesmente eleva a energia oposta ao medo, que é, no caso, a coragem ou a confiança, e ajuda a equilibrar. Então, a gente se sente mais em equilíbrio, tá? E assim é com todas praticamente as virtudes. Se uma pessoa está muito identificada com impaciência, está uma pessoa impaciente, que olha, intolerante demais, ou até mesmo muito pessimista, olha como é que o floral vai atuar. Eleva a paciência, eleva a tolerância, eleva o otimismo. E nesse equilíbrio a pessoa consegue ter uma boa vida, né, com qualidade de vida, um bem-estar, tá? Sem precisar sumir com nenhum praticamente desses defeitos, né? Até porque eles também são importantes. Uma dose de impaciência é bom, porque a pessoa vai, pega, ela mesma se vira, ela faz, não é verdade? Então, tudo é uma questão aí de equilíbrio, tá? Então, é dessa forma que os florais agem no ser humano. Então, como a gente vai utilizar os florais? Olha só, pessoal, conhecendo as essências florais, e você pode conhecer
cada essência de diversas formas. Uma delas é estudando através de um curso. Outra forma é, se você pega um livro sobre florais também, você já vai ter uma noção, pode ser que ali também você já consegue se automedicar, né? No sentido de autocuidar. Na verdade, eu vou mudar essa palavra, autocuidar, tá? Ou também com a ajuda aqui, ó, de algum terapeuta floral. Então, com essas possibilidades, ou estudando, ou também procurando algum terapeuta, você vai conseguir perceber, né, as situações emocionais assim, que estão mais necessitando de equilíbrio e conseguir né, conhecer, saber das essências que vão ajudar nesse processo, tá? Então, quando a gente faz o curso de florais, é totalmente possível, porque a gente vai conhecer cada uma dessas essências, a gente vai saber qual o tempo de uso, como que eu uso, tudo direito. Então, e a forma de tomar, geralmente essa aqui é uma forma padrão, mas que pode ser modificada individualmente, né, de forma personalizada para cada um. A forma de tomar é 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, podendo ser alterada dependendo da necessidade. Ou direto na boca, ou também num copo com água, tá? Perfeitamente possível. Então, vamos lá? Eu vou fazer agora uma correlação, então, de algumas plantas que se utilizam na fitoterapia e na terapia floral. E a primeira delas é essa daqui, ó, o alecrim de jardim. Eu acredito que quem de vocês que estiver nos ouvindo e vendo já deve talvez ter visto ou chegado pertinho aí de um alecrim, que ela não é uma planta tão assim incomum, né? Pelo contrário, como é uma planta que a gente utiliza muito na culinária para tempero de carnes, mas é uma planta até muito convencional, já uma erva tradicionalmente utilizada aí na parte mais aromática. Mas na fitoterapia, ele contém princípios ativos que vão agir como estimulante, principalmente aí do sistema nervoso central. Então, para quando a pessoa está muito cansado, sentindo aquele desânimo, né? O alecrim, ele vai ajudar a dar aquela levantada. É mais ou menos um efeito semelhante ao do café, quando a gente tá, assim, as pessoas que gostam do efeito do café, né, tomam um café e sente bem, o alecrim é um pouco semelhante, tá? Então, ele dá aquele estímulo. E ele também, por conter óleos essenciais, ele também vai agir nas disfunções respiratórias. Então, ajudando a expectorar, a aliviar aquela quantidade de muco que às vezes está presa, tá? E tem também princípios ativos que ajudam a regular a pressão arterial. Tá? Então, eu falei, também não fiz muita coisa aqui sobre ele, porque tem várias outras dicas que a gente pode também estar falando, mas só para que o nosso tempo flua aqui e vocês consigam ver pelo menos algumas plantas que eu vou estar passando, tá? Então, olha só, gente, que bacana. Para essa daqui, a flor do alecrim, talvez você nunca tenha visto, porque realmente não é muito comum a gente, às vezes, ver o alecrim florido. Mas agora você vai ficar encantado com a ação terapêutica dessas flores, essas pequeninas flores aqui, olha. Umas têm um tom mais esbranquiçado, outras têm um tom mais lilás. Então, para que serve o floral do alecrim, das flores do alecrim? Quando você extrai a essência do alecrim e a pessoa toma, olha só para que é indicado. Indicado para as pessoas que são desatentas, pessoas às vezes que são muito sonhadoras, distraídos, os considerados lunáticos. Por quê? O alecrim, ele traz o indivíduo para a realidade, traz o indivíduo para aqui e agora. E é muito comum da gente usar essa planta nos estudantes. Às vezes a pessoa está com dificuldade de concentração, a professora está explicando, está lá, como é que a gente fala a expressão, está lá no mundo da lua, não é mesmo? E aí o alecrim, ele traz aqui a pessoa para aqui e agora, ela fica mais no estado presente, tá? Então é muito bacana essa junção. E eu posso estar utilizando tanto o floral do alecrim, quanto também as folhas do alecrim simultaneamente. Não há nenhum problema. São usados até de forma complementar,
joia? Então, vamos conhecer outra planta aqui, seus benefícios? Ó, essa próxima aqui também, planta consagrada na fitoterapia, carqueja, né? E eu acho que talvez vocês já pensaram, aquela planta amarga, é isso mesmo. Carqueja tem uma folha assim, né, um sabor bem amargo. E que é excelente, os antigos, né, os nossos antepassados já diziam, que amargo é bom para o fígado. E olha só, gente, essa daqui não foge à regra, não. Ela realmente ela tem uma ação muito eficaz e importante aí no sistema digestório, corrigindo, né, as disfunções de má digestão, de limpar o organismo. Tem até função como vermífuga, porque existe um verme que às vezes afeta ali o fígado, é a esquistossomose, que traz aquela barriga d'água, né, também conhecida como barriga d'água, e que essa planta é específica para atuar no combate aí desse tipo de verme, tá? E emagrecedora quando a pessoa faz o uso mais noturno, porque se usar mais durante o dia vai ficar com mais fome. Então, o ideal é tomar o chá mais à noite para você não ficar comendo muito aí durante o dia. E vamos conhecer agora, talvez também você nunca tenha visto ou percebido as flores da carqueja, porque elas são bem delicadas, elas são pequenininhas, a gente quase não percebe que a carqueja floriu, tá? Mas olha só, gente, tem uma grande importância também na terapia floral, porque ela é indicada para quem tem medo e preocupações, olha aí o medo, com o que pode acontecer com seus entes queridos. É o super protetor em excesso. Será que é seu caso? Bom, eu não sei, mas as mães geralmente têm um pouco desses medos aí, né? O filho sai, tem aquelas mães super preocupadas, leva uma blusa, leva um casaco. Ou então, se o filho atrasa um pouquinho, meu Deus, onde é que será que está? E a pessoa às vezes tem uma tendência de ficar pensando coisa ruim ainda, né? Passa só pensamento negativo. Então, o floral, ele equilibra. Não é que a pessoa vai deixar de ter esse medo, mas ela não vai ficar vibrando esse medo o tempo todo, tá? Ela vai ter aquela cautela normal, né, natural, mas não essa super preocupação a ponto até de adoecer a pessoa, né, fisicamente, inclusive. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O gervão é considerado um mato, ele nasce espontaneamente no meio dos matos, matas também, né? E na fitoterapia, assim como a carqueja, ele também tem uma função específica na região aí também do sistema digestório, fígado, vesícula, o estômago. Então, olha ali, para quando a pessoa está precisando tratar alguma hepatite, icterícia, que a pessoa fica mais amarelado, né? Age como depurativa e laxante. E olha a correlação interessante, pessoal. Essas aqui, olha, são tonalidades diferentes de flores, mas praticamente a mesma planta, né? Ou uma espécie um pouco só diferente, mas com a mesma função. Na medicina chinesa, se estuda que quando o fígado, muitas vezes, ele entrou em alguma disfunção, pode ser que o que afetou este órgão foi essa emoção aqui, ó, a raiva. Quem é que nunca sentiu raiva? Quem é que não sente raiva, né? Na verdade, a gente foi condicionado para nós que sentir raiva é algo ruim, e na verdade não é. Ou seja, na verdade, a raiva ela é uma emoção natural e a gente precisa dessa força, desse dinamismo que a raiva traz. O problema é quando a gente usa ela de forma desequilibrada. Aí pronto, aí a gente, na verdade, exagerou na dose da raiva, atrapalhou qualquer coisa, convivência, relacionamento, não é verdade? Então, o floral ele equilibra. Você vai estar usando a sua raiva com sabedoria, de forma até de empatia, se for o caso, tá? No convívio aí com as pessoas. É muito bacana os relatos que a gente tem das pessoas que utilizam o floral quando elas estão muito raivosas por algum motivo. É muito interessante que o floral, como o floral trabalha, o que essas pessoas falam com a gente, o pós-uso, né? Com
com estes florais, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar para a próxima. O manjericão. Manjericão na fitoterapia, gente, é utilizado, eu diria, antes de falar da fitoterapia, o manjericão já é também uma planta consagrada na culinária para fazer molhos, para fazer pestos, né? Fica uma delícia esse aroma, né? O sabor que ele dá na alimentação. Mas na fitoterapia, talvez você também não sabia disso, mas a gente pode usar um chá de manjericão. Na hora que a gente fala isso nos cursos, você fala, oh, é mesmo? Sim! A gente pode usar para acalmar uma tosse, por exemplo. Ele é até considerado um calmante ali do sistema nervoso. Então, quando a pessoa está muito agitada, muito nervosa, pode fazer um chazinho de manjericão. Claro que não é aquele que derruba até um elefante, não é tão assim forte, né? Mas é considerado um calmante leve, né? Suave, tá? Então, pode fazer o uso sim, que vai te ajudar. E no sistema digestório, para quem está com má digestão, sofre de gases, ele também muito legal. Para os bebês acima de uns 3 meses, quando está com cólica, né? E às vezes o bebê recém-nascido tem esse problema. O manjericão é uma das plantas mais tranquilas de serem usadas, porque nem sempre todos os bebês podem utilizar qualquer planta também. Então, isso também a gente vê com muito cuidado, porque, lembrando, não é porque é natural que a gente pode usar de forma desenfreada, não. Quando a gente estuda as plantas medicinais, a gente aprende que temos que ter alguns cuidados com essas plantas, tá? Senão acaba sendo perigoso aí para a saúde. E para que serve o floral do manjericão? Esse manjericão adora florir. E muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer com a florzinha. A gente precisa até retirar essas flores para deixar a planta ter mais tempo, mais longevidade. Então, assim, é interessante às vezes a gente fazer o uso dessas flores, tá? Também numa água aromatizada, num chá, é legal. Mas quando a gente extrai a essência e a pessoa usa essa essência do manjericão, geralmente é para quando ela está sentindo algum sentimento de inadequação. Sabe quando a pessoa fala assim que a flor do manjericão é específica para quando a pessoa está muito estressada? E quem hoje em dia às vezes não entra nessa vibração também, né, pessoal? Às vezes a vida impõe em determinados momentos muita sobrecarga de funções, né? Pais, é o lado profissional, é o lado que você tem que dar conta dos filhos, é um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente às vezes fica meio surtado e não acho que não vai dar conta de cumprir todas essas atividades. E quando vem essa sensação, o manjericão, a essência floral do manjericão vai atuar bem para você se organizar mentalmente e dar conta de todas as funções que se colocou aí, né, no seu dia a dia, tá? E por fim, a mil-folhas. A mil-folhas é uma planta medicinal, ela é específica mais para essa questão assim de dores, principalmente dor de cabeça, dor no estômago, cólica menstrual. Tem pessoas até que conhecem essa planta como novalgina, também por essa capacidade dela de amenizar as dores, e como cicatrizante ou hemostática. Ela ajuda também a conter sangramentos de feridas, sangramento às vezes está excessivo menstrual, ela é bacana. Aqui eu coloquei também artrite, artrose, porque age também, de certa forma, como anti-inflamatório. E o floral da mil-folhas, olha que legal. Ele é indicado para quando a pessoa tem dificuldade de adaptação a situações novas, ou seja, não aceitam as mudanças. Nós estamos vivendo momentos, né, que a gente precisa, às vezes, se adaptar às mudanças que estão chegando, ou mesmo assistir uma palestra online, olha que interessante. Assistir uma palestra online hoje, muitas pessoas ainda têm resistência, um curso online, mas, gente, a gente não tem como, a gente tem que ir andando conforme, né, as situações da vida vai exigindo da gente. E aí, esse floral, ele quebra um pouco essa resistência, sabe? A gente passa a deixar as coisas fluírem melhor, facilita, né?
internamente. E uma outra também função desse floral para ajudar a proteger as pessoas que têm muita sensibilidade a ambientes e pessoas negativas. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas chegar num lugar e se sentir assim, meio que desvitalizado, ou depois de ter conversado com alguém, a energia da pessoa estava tão carregada, tão pesada, que você sentiu ali sem força. Então, ao tomar esse floral, ele é como se te blindasse energeticamente falando. E como que a gente também precisa disso hoje em dia, nos tempos atuais, que é tanta informação também negativa que chega até a gente, tem hora que a gente tem que realmente se blindar energeticamente para suportar todas essas coisas, né? Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado dessa palestra. O nosso intuito foi justamente assim, para vocês terem um pouco de noção do que é plantas medicinais, como que usa, o que são os florais. E eu faço um convite para vocês, para quem gostou do assunto, agora em agosto nós vamos começar o curso de florais online. Né? Esse curso vai acontecer em 2 módulos. O primeiro módulo, que vai ser dividido no dia 15 e 29 de agosto. O segundo módulo, 5 e 19 de setembro. E num período até curto, olha, vai ser aos sábados de 2 às 17 horas, para não também cansar demais, tá? Então, a gente vai começar com florais e logo em seguida, nos meses de outubro, novembro e dezembro, nós teremos os módulos de plantas medicinais, onde nós vamos poder estudar com com mais tempo, né? Várias coisas que a gente falou hoje na palestra e até mesmo as que a gente nem deu tempo aqui também de conversar. Então, fica aqui o convite. Se vocês quiserem, entrem em contato com a gente e serão todos bem-vindos, tá? Então, eu fico por aqui e agradeço muito a atenção de todos e espero encontrá-los aí em breve, seja no curso ou numa próxima palestra. Até mais!